Aleluia! Aleluia! O fogo nunca apaga. O fogo nunca apaga. Diz assim comigo, em autoridade, em fé. O fogo nunca apaga. O fogo do Espírito Santo nunca apaga. Amém? Vamos dizer juntos? O fogo nunca apaga. Aleluia! Eu creio no mover e na inspiração do Espírito Santo a cada momento. E tão interessante como o que Deus está a fazer e linka com a palavra que o Senhor me inspirou para esta noite. Antes de mais, boa noite a todos. É muito bom estar aqui. Eu não estou aqui numa casa qualquer, eu estou aqui também na minha casa. Eu sou a pastora Ana Pereira, de Lisboa, onde pastoreio a Kingdom Culture Church, uma igreja que está em Lisboa. Mas desde o momento em que eu vim aqui, a esta casa, há 12 anos atrás, eu senti-me em família, eu senti-me em casa. E sabem uma coisa? Não tem como perceber o mover e as conexões do Espírito Santo sem olhar para aquilo que nós sentimos no coração. E esta noite eu tenho uma palavra do Senhor específica para a igreja. Uma palavra que talvez não seja a palavra que tu esperes. Talvez não seja a palavra mais confortável para ti. Mas nós não estamos aqui para ser confortados. Nós estamos aqui para ser instruídos, ensinados, capacitados e cheios, renovados da presença do Senhor. Então nesta hora, eu quero que tu abras o teu coração para aquilo que o Senhor vai falar. Para aquilo que o Senhor vai ensinar. Todos me entendem? O meu português de Portugal? Sim? Então, estamos bem. Então fecha os teus olhos e diz assim: Senhor meu, que o meu coração esteja totalmente aberto para te ouvir. Que a minha opinião, a minha maneira de ver, seja posta de parte, para que a tua forma de ver e a tua vontade predomine. Que eu diminua para que tu cresças. Que eu diminua para que tu cresças. Amém? Eu não posso começar esta palavra sem partilhar algo que ontem à noite, enquanto nós estávamos aqui com a SSM, com a Escola do Sobrenatural, a ensinar sobre o sobrenatural, o Senhor deu-me uma visão na oração final. E o Senhor mostrou-me o Espírito Santo a descer e a rodopiar aqui neste altar. E Ele tocava a todos e subia novamente. E subia bem alto. E mostrou-me a ligação dele com Portugal. Recife, Portugal. E o Senhor mostrou-me que até então Deus tinha feito conexões de coração. Mas que Deus, neste tempo, estava a fazer ponte entre Recife, Portugal, Portugal, Recife, mas para formar uma estrutura já coesa, para formar algo que todos vão ver. Então, nesta conexão que o Espírito Santo faz, nós temos a certeza que este é um tempo onde aquilo que também o Senhor fala lá em nós, em Portugal, também estará aqui a falar. E eu venho ministrar uma palavra voltada para quem quer uma nova condição na sua vida. Para quem está desconfortável e sabe que tem que sair de uma posição para outra. Que tem que sair de um estado para outro estado. Tem que sair de uma forma de viver para outra forma de viver. Mas eu também tenho esta palavra focada para aqueles que não têm noção que precisam de uma nova condição.
Então o Senhor disse-me que está aqui pessoas que elas têm noção que precisam de sair de onde estão, do estado onde estão, da condição interior, daquilo que tem sido o seu estilo de vida, daquilo que tem sido o seu conforto e a sua apatia no seu caminho. Mas também o Senhor chamou-me para alertar a sua igreja a ter consciência do que precisa de ser mudado para que haja realmente transformação e mudança na sua igreja. Porque não existe mudança sem a perspectiva da necessidade de mudança. Fui clara? Ou seja, se eu e tu não tivermos noção do que precisamos de mudar, nós nunca vamos mudar. E Jesus, Ele dá uma das maiores repreensões mais duras a uma igreja. Mas a repreensão de Jesus vem no sentido de trazer alinhamento, transformação e uma nova condição. As repreensões de Jesus nunca é para morte nem para julgar, mas é para alinhamento e cumprimento da sua palavra e propósito na nossa vida. Então eu venho trazer algo que tem a ver com aquilo que Jesus deu como repreensão à última das cartas que está mencionado em Apocalipse, à última das 7 igrejas. E essa repreensão não é para ficar na repreensão, mas também é um convite à restauração e à comunhão. Venham comigo, estamos juntos? Então podemos começar a ler em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 14. Capítulo 3, versículo 14. Diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então nós vimos aqui uma carta de Jesus, que Ele é quem dirigiu esta comunicação, esta carta à igreja de Laodiceia, porque Ele é a testemunha fiel, porque Ele é o princípio da criação de Deus. Portanto, esta carta vem de Deus para uma igreja que se encontra numa condição específica. E a igreja de Laodiceia, ela era conhecida pela sua indústria têxtil, mas também era conhecida pelos seus colírios medicinais. E ela era uma igreja que era rica, era uma igreja autossuficiente. Então ela não dependia de ninguém. Ela tinha uma estrutura e uma condição sólida. Mas o que é certo é que ela vivia um grande problema na sua chegada de água à localidade. O aqueduto onde corria a água era longo e quando chegava à cidade, ela chegava morna. E eu estou com isto a mencionar algo que Jesus faz uma analogia para mostrar à sua igreja um estado na qual ela se encontrava. Então hoje a igreja de Laodiceia é a atual Turquia. E nós vamos ver então aqui no versículo 15 o que Jesus diz a esta igreja. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E eu quero mencionar aqui 3 pontos em que te vão levar a tu sair da condição em que te encontras para uma nova condição. E o primeiro ponto é: reconhece a tua verdadeira condição. Diz comigo: reconheço a minha verdadeira condição. Jesus, ele tinha uma noção da igreja de Laodiceia diferente daquela que a igreja tinha de si própria. E isso acontece na nossa vida. Mais depressa me fazem uma apreciação
e me mostram as áreas que eu preciso de mudar do que eu própria. Quem mais aqui? Nós temos dificuldade em nos analisarmos a nós mesmos. E às vezes nós recebemos uma opinião, e principalmente daqueles que são os mais próximos, que têm total liberdade para dizer de uma forma direta aquilo que vê em nós como defeitos, como necessidades de mudança. E nós às vezes ficamos espantados. Ai, eu sou assim? Mas eu nunca tinha visto isso em mim. E agora vou confessar aqui uma coisa. Por causa do meu nariz, não fiz nenhuma plástica. Para quem tem dúvidas. Mas por causa do meu nariz, haja quem tenha a opinião que eu sou nariz empinado. Existe esta expressão aqui? Lá também. Quando a pessoa me conhece, ela diz assim, pastor, afinal, não és assim nariz empinado como eu achava. Por causa de uma visão, não é? Daquilo que é o natural e da minha expressão, a pessoa pode chegar a uma conclusão. E eu, ao ter essa análise da pessoa, eu tenho que perceber assim, será que eu sou mesmo? O que é que eu estou a fazer passar esse tipo de opinião? Mas aqueles que estão mais próximos, eles sabem exatamente aquilo que tu és. Não é uma opinião qualquer, não é uma opinião sem fundamento, não é uma opinião na primeira percepção. Eles sabem exatamente quem tu és. E por vezes a opinião deles e o conselho deles para nós é agressivo. Porque nós não gostamos de ouvir um não. Porque nós não gostamos de ouvir que temos determinados defeitos ou condições. E o que é certo é que todos nós aqui nesta sala, sem exceção, temos dificuldade em analisar o estado em que nós estamos. Laodiceia, ela achava-se suficiente. Mas Laodiceia estava morna. E Jesus estava ao ponto de vomitar a condição na qual ela se encontrava. Jesus é alguém que não rejeita ninguém. Jesus uma das características de Jesus, é um caráter inclusivo. Ele não rejeita, ele não vomita, ele não exclui, ele não tira fora. Mas o que Jesus estava a dizer aqui é que havia uma condição da igreja que o levava a estar ao ponto de vomitar. Ou seja, que o punha mal disposto e indigesto, ao ponto de não suportar o nutriente daquela comida, entre aspas, daquilo que era a condição de Laodiceia. E Jesus diz assim, continuando no versículo: pois dizes, eu estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Laodiceia via-se abastada, rica, que não precisava de coisa alguma. Mas Jesus estava a vê-la infeliz, miserável, pobre, cega e nua. Então eu quero te dizer nesta noite, se tu queres ir para uma nova condição, tu precisas ter consciência daquilo que é a tua condição atual. Talvez tu te estejas a ver autossuficiente, confortável, bem. Talvez esteja bom assim para ti, suficiente. É bom vir à igreja no domingo, é bom participar em algumas atividades. Está bom assim. Eu sou um crente fiel. Eu amo a Deus. Eu oro a Deus. Eu adoro a Deus. Mas será que esse é o estado que Deus te está a ver como condição adequada? Os teus olhos, os meus olhos sobre nós mesmos nunca conseguem ver aquilo que nós necessitamos de mudar. E eu quero te dizer nesta noite, talvez o teu argumento para não ires para uma nova condição seja de tu achares que estás na condição adequada, que já fazes muito,
que já vives muito daquilo que são os caminhos cristãos e a palavra. Mas eu quero te dizer nesta noite, Jesus, Ele está ao ponto de vomitar quando nós estamos mornos, nem frios, nem quentes. Então o que o Senhor chama a sua igreja a estar, a reconhecer a sua condição, para que haja uma mudança de temperatura na nossa vida espiritual. O que acontece é que nós nunca entramos no fervor, na paixão, no primeiro amor, enquanto nós tivermos noção que estamos bem como estamos. Olha que bonito, nós somos uma igreja que se reúne, nós somos uma igreja que ora uns pelos outros, mas será que somos uma igreja fervorosa, na temperatura em que Jesus requer da sua igreja? A condição em que tu estás, em que eu estou, tem que ser analisada pelo próprio Jesus, para que haja em nós consciência do que precisa de ser mudado e alinhado. As igrejas estão cheias de crentes, em que se argumentam crentes fervorosos, crentes conhecedores da palavra, crentes que são adoradores ao Senhor, mas na realidade não tiram tempo para ouvir o seu amado dizer em que áreas precisa de haver transformação. O Senhor está ao ponto de vomitar a condição que nem é fria nem quente, que é morna, é assim, é intermédia, é suficiente. Sabem, o frio é de todos aqueles que ainda não tiveram oportunidade de conhecer Cristo. Porque alguém que já teve uma experiência com Jesus Cristo, já foi incendiado alguma vez na vida, já foi tocado, já foi vivificado, mas pelas circunstâncias, pelo tempo, comodismo, pela apatia, foi esfriando, arrefecendo e achando ser uma igreja e uma pessoa no estado em que Jesus chama a estar. Sabem, há uma coisa que Jesus, Ele jamais rejeita alguém. Ele jamais quer vomitar alguém. Mas Jesus, Ele não comporta aquilo que é assim, aquilo que é médio, aquilo que é suficiente. O Senhor chamou uma igreja a ter uma condição fervorosa, cheia do poder do Espírito Santo, cheia do fogo do Espírito Santo. Mas eu só tenho mais fogo no meu espírito quando eu tenho noção que hoje eu não estou na condição perfeita que Deus me chama a estar. Que eu posso estar melhor do que aquilo que eu estou. Que eu posso ser melhor do que aquilo que eu sou. Que eu posso conhecer mais do que aquilo que eu conheço a Deus. Que eu posso pôr e doar, sacrificar os meus dons e talentos mais do que aquilo que eu faço. E a minha pergunta é, será que a análise que tu fazes de ti próprio é de acordo com a análise que Jesus faz de ti? Porque a igreja de Laodiceia via-se bem, via-se autossuficiente, via-se rica. Mas Jesus via a pobre, via a infeliz, via a miserável, via a cega. Uma igreja conhecida com colírios medicinais, ela estava aos olhos de Jesus cega. Ela estava nua, ela estava pobre. Faltava a chama do Espírito Santo, faltava a paixão da presença do Senhor. Todos nós, a cada dia, se tu queres ir para uma nova condição, tu precisas de buscar na presença de Deus como Deus te vê. Sabem, quando nós estamos na intimidade com Deus, de joelhos perante o Senhor, quando nós realmente temos o coração quebrantado, nós dizemos, Senhor, mostra-me, sonda o meu coração, mostra-me em que condição é que eu estou
E para onde é que eu preciso de ir? Mostra-me o que eu preciso de mudar para estar de acordo com a tua vontade. Se todos nós, tementes ao Senhor, filhos de Deus, tivermos noção que precisamos de fazer isto diariamente, a nossa condição não é morna, a nossa condição é fervorosa. A igreja do Senhor precisa de se levantar totalmente dependente dEle, totalmente necessitada da visão dEle, da análise dEle, para que haja a necessidade de mudança, para que haja fervor em nós e através de nós. O Senhor não quer excluir ninguém, mas o Senhor não comporta no seu ser pessoas mornas, apáticas, que se acham autossuficientes ou estáveis. O problema da nossa sociedade é que se acha autossuficiente e estável. E apenas no momento em que se desloca a Deus pontualmente, acha que isso é suficiente. Eu não sei quanto aqui, mas eu sei o que é que acontece em Portugal. Muitas pessoas, elas quando estão em momentos de dor, de aflição, elas ativam a sua ação de buscar a Deus. As nossas reuniões de oração começam a ficar cheias. Começam a querer ouvir de Deus, dá-me solução, Senhor, o que é que eu preciso de mudar para... Mas quando Deus responde, quando Deus mostra, quando Deus soluciona, muitas vezes essas mesmas pessoas que estavam totalmente dependentes de Deus, viram as costas a Deus e acham-se que estão autossuficientes, que já têm a resposta na qual procuravam. E o fogo que foi incendiado naquele tempo, a fé, a ousadia, a coragem, a dependência em Deus, começa a diminuir, começa a baixar. Aqui não há muito hábito de se beber chá, pois não? Chá. Não, pois não? Só frio. Chá frio, não é? Quente também? Aqui no Recife? Sério, com este calor? Pois bem, então nós conseguimos fazer um bom chá com água fria. Metemos a saqueta, metemos água fria, fazemos chá. E com água morna fazemos chá. Sai alguma coisinha, não é? Mas aquilo nem sabe a chá, só sabe a água. E o chá parece que não entra e não se funde, mudando o sabor. Só com água a ferver, o impacto da temperatura, do fervor da água, é que vai fazer com que os nutrientes daquele chá passem para a água e se misturem na água e que geram um sabor e uma condição. Assim é a nossa vida com Deus. Sabem, uma água a ferver, ela faz barulho. Uma água a ferver sai vapor. Uma água a ferver, ela borbulha. Ela borbulha. A condição dela, o estado, o objeto que ela até está inserido e comporta, muitas vezes até bate. Porque a água a ferver não para. A água a ferver manifesta-se. A água a ferver toca. A água a ferver queima. A água a ferver transporta um sabor que está dentro de um saco para a água, nutrindo. Nós precisamos de ser a igreja do Senhor fervorosos. Sabem, isto não tem a ver com temperamento. Já chegaram ao pé de mim, oh pastora, mas como é que eu posso ser fervorosa se eu sou uma pessoa assim? Eu não sou assim como a pastora de linguagem gestual. E isto não tem a ver com temperamento. Isto tem a ver com o coração e chama no nosso interior. Isto não tem a ver, eu sou quietinha. Está bem aqui, eu sou quietinho. É assim, o Senhor compreende-me porque eu sou quietinho.
Ouçam, o fervor em Deus, incendiados, quentes pela presença de Deus, não tem a ver com temperamentos. O quietinho não consegue estar quietinho. O introvertido não consegue deixar de falar. O apático entra em ebulição e manifesta onde quer que o Espírito Santo quer que ele haja. Sabem? Aquilo que é incendiado pelo Espírito Santo deixa de estar num estado de saqueta e passa a um estado de fusão com a água. É nesse estado que o Senhor chama que a sua igreja ande. É num estado de fervor. Mas para isso nós precisamos de ter a noção que a nossa análise não é suficiente para que haja mudança. A terapia que alguém possa fazer com o psicólogo ou o psicoterapeuta não é suficiente para fazer uma boa análise. O médico não é suficiente para fazer uma boa análise. Querem que eu vos diga mais? Um pastor não é suficiente para te fazer uma boa análise. Nós podemos dar bons conselhos fundamentados na palavra, no discernimento que Deus nos dá, de palavras de conhecimento que Deus nos dá acerca de alguém. Mas a verdadeira análise vem do Senhor. É Ele que mostra exatamente como tu estás. É Ele que faz o raio-x do teu corpo, da tua alma e do teu espírito. E é essa análise que a igreja precisa de buscar, precisa de entender. Sabem, quando eu me foco em buscar a análise de Jesus, Jesus, como é que eu estou? Jesus, olha, para mim eu estou bem. Eu estou um crente santificado. Eu sou fiel. Eu sou bem comportado. Mas na realidade, qual é a tua opinião acerca de mim? Sabem, isso mostra humildade. Isso mostra um coração ensinável. Isso mostra dependência de Deus. Isso mostra que nós estamos mais importados de ver com os olhos espirituais do Senhor do que com os nossos olhos naturais. Porque os nossos olhos naturais só veem a aparência. E isto é muito importante nós termos esta noção, que a aparência não é só na vida do outro. Nós às vezes vimos só a nossa própria aparência. E muitas vezes enganamos-nos a nós mesmos, achando que estamos fervorosos, achando que estamos em condições favoráveis, achando que estamos a fazer até muito para o Senhor. Eu lamento se estavas à espera de uma palavra de amor e de incentivo. Mas sabem, a palavra de Deus, e nestes mesmos versículos, Jesus diz que Ele corrige a quem ama. Ele só se importa a quem ama. Eu só corrijo alguém na minha igreja que eu amo e que eu me importo. As pessoas que eu não conheço, eu não tenho ligação. Eu posso ajudar, mas eu não ajudo. Nem dou as mãos como dou àqueles que eu conheço. Àqueles que eu amo. O Senhor só corrige a quem ama. Talvez tu estejas a passar por uma fase de ilusão na tua vida, achando que tu estás em condição certa. Talvez a tua vida financeira tenha até mudado. Talvez tenhas sido promovido. Talvez tenhas realizado algum sonho na qual tu já oravas há muito. Mas eu quero te dizer, não há sonho, não há promoção, não há condição financeira, não há realização alguma que possa dar a condição certa. O que há da condição certa é a revelação de como Jesus nos vê a nós mesmos. Da opinião de Jesus, porque Ele vê todas as coisas. A Bíblia diz que o homem vê a aparência, mas que Deus vê o coração. Então deixa-me te dizer, a autossuficiência pode te levar à cegueira espiritual. A autossuficiência pode te levar a um estado de hábito que tu não tens noção, que precisas de sair dele para te tornares fervoroso. O hábito leva-nos muitas vezes a nós ficarmos arrefecidos
em vez de esquentados, mornos em vez de fervorosos. Então, o primeiro ponto que eu te quero aqui dizer, para que tu mudes e tenhas uma nova condição, porque as pessoas querem uma nova condição, porque as pessoas querem o melhor de Deus, sim ou não? As pessoas querem realmente viver numa intensidade com Deus, mas muitas vezes bloqueiam esse fervor, essa intensidade, porque não se deixam analisar pelo próprio Senhor. Eu não quero andar enganada na minha vida cristã. Eu não quero andar enganada só porque eu sou pastora e achar que eu estou em condição certa e a condição adequada. Pelo contrário, eu quero todos os dias dizer: Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso do Teu feedback, eu preciso da Tua apreciação, eu preciso da Tua análise, eu preciso de ter a verdade, para que eu tenha consciência e decida ir para uma nova condição. Eu quero te dizer nesta noite: não te iludas pelo aquilo que tu vês de ti próprio. Não te iludas pelo aquilo que até os outros possam dizer. Porque a condição que tu estás nunca é suficiente àquilo que Deus te chama. Nós precisamos de ser aperfeiçoados de glória em glória, alinhados, capacitados. Então, a seguir, 18, aconselho-te que de mim compres ouro refinado, ou seja, provado pelo fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e disciplino a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-se. Este versículo 18 mostra que o Senhor, Ele tem sempre um caminho. Ele repreende, sim. Ele corrige, sim. Mas Ele tem sempre um caminho para quê? Para a restauração. O Senhor mostra-te o caminho para que tu possas realmente passar do estado morno ao estado de fervoroso, de quente, de apaixonado, de incendiado por Deus, de ousado por Deus, de transformado por Deus. Então o Senhor chama-nos a arrepender-nos. Se tu queres uma nova condição para a tua vida, tu precisas de te arrepender. Mas eu fiz isso no início da minha conversão. Mas eu já fiz isso há um tempo atrás, quando eu pequei e decidi arrepender-me e alinhar-me. Sabem, nós todos os dias temos que nos arrepender do estado em que nós estamos e decidir ir para uma nova condição. Então o convite de Jesus é um convite ao arrependimento. Aconselho que de mim compres. Quem é que aqui compra obrigado? Quem é que aqui compra obrigada pelas vossas caras? Porque eu assim percebi que não entenderam. Quem aqui compra obrigado? Há coisas que a gente compra porque tem que comprar, não é? A gente tem que comprar, mas a gente decide comprar porque nós necessitamos. Eu provavelmente, porque lá em Portugal é o mesmo que o Brasil, de certeza, eu provavelmente preferia comprar uma coisa para mim do que estar a pagar o gás, a luz, não é? O telemóvel. Mas há uma decisão. A compra sempre está associada a uma decisão. Às vezes a gente não tem escapatória, temos que comprar comida lá para casa, não é? Mas eu decido comprar isto ou aquilo. Eu decido comprar no dia em que eu vou comprar. Eu decido comprar em tal supermercado, em tal mercado. Supermercado também, não é? Eu decido comprar determinada marca. Eu decido quando é que eu vou comprar. Então a compra é sempre associada a uma decisão de quem vai comprar. Jesus está aqui a dizer: aconselho-te que compres de mim. Então, mas Jesus não deu tudo de graça? Jesus não foi para aquela cruz de graça? Não há graça sobre aqueles que creem no Senhor Jesus? Claro,
Então por que é que Jesus está a dizer à igreja de Laodiceia para comprar dele ouro refinado? Porque é uma decisão. O Senhor Jesus está a dizer, decide adquirir, decide ter, decide adquirir ouro refinado. Compra de mim ouro refinado. E o ouro refinado é um ouro que é provado no fogo. E o ouro provado no fogo é aquele que não tem impurezas, é 100% ouro. Porque todos os outros metais, eles vão pelo fogo fora. Eles não ficam no anel, no pedaço de ouro. Porque o ouro foi refinado, foi provado pelo fogo. Então Jesus está a chamar a sua igreja a decidir, a comprar dele, a decidir adquirir dele aquilo que é puro, aquilo que é a riqueza pura. E o que é a riqueza pura? São as bênçãos espirituais. É tudo aquilo que o dinheiro não compra. É tudo aquilo que o natural não nos proporciona. O ouro que vem do Senhor é a maior riqueza que tu podes ter, porque é puro. Porque é bênção do céu. Porque não existe em mais lado nenhum, em nenhuma orivesaria, em nenhuma casa, deixem-me te dizer, em nenhuma herança, o ouro que Deus tem disponível para ti, para que tu decidas adquirir, é um ouro puro, bênção espiritual sobre a tua vida. E Ele chama a que tu possas adquirir vestes brancas, que têm a ver com consagração, que têm a ver com o facto de estares limpo. Vestes brancas, pureza, pureza, sem nódoa, sem sujidade. Compra dele vestes brancas, decide adquirir nele a consagração, a pureza. Se tu estiveres nele, tu consagras-te. Se tu estiveres nele, os teus pensamentos não são mais os teus, são os pensamentos dele. Se tu estiveres nele, a roupa que tu estás a vestir não é mais escolhida por ti. É escolhida por ele, porque é ele que te fornece as vestes brancas. E essa consagração é que te leva a estar fervoroso. Essa consagração é que te leva a estar puro. E não apareça a vergonha da tua nudez. Sabem? Quando nós estamos no Senhor, não há vergonha, não há nudez. Nós estamos revestidos pelo aquilo que Deus é. Unge os teus olhos com colírio para que vejas. Repara, Jesus está a mostrar aqui elementos na qual a igreja de Laodiceia sabia trabalhar bastante. Tinha como ferramenta e como medicamento para os olhos. Ela sabia muito bem o que é que o colírio fazia, o colírio natural. Mas Jesus está a convidar a igreja a comprar colírio para que haja realmente clareza espiritual. Visão que não é curada pelo natural, mas é um medicamento curado pelo Senhor. A visão clara dada pelo Senhor. O Senhor precisa que a sua igreja unja os seus olhos com o colírio dele, para que possa ver tudo aquilo que ele tem preparado, tudo aquilo que ele faz e tudo aquilo que ele vai fazer. Existem pessoas que dizem: eu não consigo ver Deus na minha vida. Muito bem, então compra dele colírio e unge os teus olhos. Perante as lutas e os desafios da tua vida, certamente tu dizes: onde está Deus? Porquê é que Deus não responde? Sabem, são sinais da nossa cegueira espiritual. Quando nós dizemos isso, nós não estamos a ver com os olhos de Deus. Nós não estamos a ver com os nossos olhos limpos e curados. Porque quando nós passamos circunstâncias, nós precisamos de buscar dele o colírio, a visão espiritual, que a visão natural muitas vezes bloqueia.
Então, primeiro, tu precisas de reconhecer a tua condição para que haja mudança em ti, para que passes do estado morno ao estado fervoroso, para que passes da apatia à ação, para que passes da limitação à ousadia, para que passes da timidez à coragem. Segundo, tu precisas te arrepender. E terceiro, 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. O terceiro ponto para tu ires para uma nova condição é abrir a porta ao Senhor Jesus. Mas isso é óbvio, eu estou aqui na igreja, eu já abri a porta ao Senhor Jesus. E eu pergunto, na tua vida, no teu dia-a-dia, no teu trabalho, na tua família, em todas as decisões, tu decides abrir a porta ao Senhor Jesus? Para que Ele se possa sentar à tua mesa, cear contigo e tu com Ele. Cear com Ele e Ele contigo, sabem o que é? Não é apenas eu falar. É eu falar, mas também ouvir. Há uma partilha, não é um monólogo. Há um olhar nos olhos. Há um abrir de coração. Ao dizer, Senhor, é tão bom estar aqui contigo. A tua presença me basta. Senta-te à minha mesa. Ajuda-me a decidir os planos, as situações na minha vida. Ajuda-me a eu ir pelos caminhos certos. Qual é a tua opinião, Jesus, acerca disso? Muitas pessoas, elas estão na igreja, mas Jesus está à porta. E a palavra de Deus diz, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir. Sabem o que é que aqui a palavra ouvir significa? Não é apenas ouvir do sentido da audição. Ouvir é a decisão de abrir a porta. A origem da palavra mostra que ouvir não é apenas ouvir. Lá em Portugal a gente diz, entra por um ouvido, sai por outro. Aqui também. Jesus chama a sua igreja a ouvir, é tomar a atenção de que Ele está à porta, de que Ele quer entrar e nós decidimos que Ele entre, que partilhe, que faça parte da nossa mesa, que Ele se sente onde Ele quiser, que Ele vá às divisões da nossa casa onde Ele quiser. Sabe, é um convidado que não seja íntimo. Ele não tem liberdade para ir a um quarto. Ele não tem liberdade para ir a zonas mais íntimas da casa. Ele fica apenas na sala de estar ou na sala de jantar. Mas aquele que tem intimidade connosco, ele pode abrir a geladeira, frigorífico, pode abrir a geladeira, pode ir ao quarto, pode ir à casa de banho sem pedir licença, pode ir a todas as divisões da nossa casa, porque Ele tem liberdade. Crentes mornos são aqueles que até abriram a casa ao Senhor Jesus, mas dizem assim, tu só podes ficar aqui onde está arrumadinho. Tu só podes ficar aqui na sala onde eu ajeitei as coisas e tirei a poeira. Tu só podes ficar aqui, Senhor. Olha, não podes ir para aquele quarto porque está uma bagunça. Tu não podes ir para aquele quarto que eu tenho coisas que eu não queria que tu visses. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, decida, que alguém decida abrir a porta. Tu precisas decidir abrir a porta para Jesus na tua vida, cear com Ele e Ele contigo, mas teres à disponibilidade dEle todas as áreas e divisões da tua casa, do teu ser, da tua vida. O Senhor quer entrar pela tua casa, não invadindo, Ele bate à porta. Mas tu precisas decidir abrir a porta e dizer, a minha casa é a tua casa. A minha casa é a tua casa. Faz o que quiseres em qualquer divisão desta casa, porque a minha casa é a tua casa. O ser morno é a gente, Jesus, está tudo desarrumado. Mas Jesus
se interessa. Jesus só quer entrar. E à medida que vai partilhando contigo e tu com Ele, Ele vai te ajudando a arrumar. Ele vai te ajudando a organizar. Ele vai te ajudando a revelar. Mas enquanto tu não decidires estar na nova condição de abrir a porta da tua casa à vontade para o Senhor, tu vais estar sempre na mesma condição. Enquanto formos uma igreja que só deixa o Senhor Jesus entrar em determinadas áreas da sua vida, quando aperta, quando dói, quando os desafios vêm, ou apenas em determinadas áreas emocionais para nós sermos preenchidos, se tu continuares nesse estado, o Senhor não tem espaço para te ajudar a mudar para uma nova condição. E para concluir, como tu vais para uma nova condição? Reconhece e vive a promessa. 21. Ao que vencer, ao que sair da condição em que está para uma nova condição, ao que decidir sair do estado morno para o estado fervoroso, ao que decidir arrepender-se, ao que decidir ser totalmente dependente de Deus, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu quero te dizer, nós precisamos de desde já viver a promessa. Não é algo que ainda está longe, é algo que todo filho de Deus precisa de viver desde o dia de hoje. E quando eu me assento com o Senhor, quando eu sei a minha posição no Senhor, eu entro em nova condição. Eu sou fervorosa, eu sou incendiada por Ele, porque eu sei que eu não vivo mais aqui, mas que eu vivo nas regiões celestiais com o Senhor. Essa é uma promessa que muitos crentes não estão a viver hoje. Acham que é no futuro. Mas alguém que já está sentado com o Pai, com o Senhor Jesus, nunca estará na mesma condição dia após dia. Nunca será a mesma pessoa dia após dia. Nunca terá os mesmos pensamentos dia após dia. Nunca vai ambicionar o mesmo de sempre dia após dia. Porque está sentado com o Senhor e ouve o coração do Senhor e ouve a opinião do Senhor e decide fazer o que o Senhor faz e aquilo que Ele tem como plano nesta terra. Sabem, muitas pessoas em igrejas estão sentadas, mas elas precisam de ter noção que o assentar delas já não são estas cadeiras. O assentar delas é ao lado do Senhor. Aquele que vencer, lhe concederei que se assente é no futuro, mas Ele já lá está. E se Ele já lá está e se Ele é contigo, tu também estás com Ele e Ele contigo. Então, usufruir da promessa. Eu não sei quanto a vocês, e nós as mulheres somos muito perspicazes. É rara a pessoa que nos consegue fazer uma surpresa de um presente. Os maridos têm muitas dificuldades em fazer surpresas às suas esposas, porque as mulheres são muito perspicazes, veem logo um movimento diferente, é ou não é? É, pois é. Mas quando a gente se apercebe que vai receber algo, que talvez ele tenha acertado no presente, talvez ele tenha ouvido as nossas dicas e tenha entrado em ação para nos surpreender. Como é que nós ficamos? Quando é que será? Será que ele vai decidir dar hoje? Será que ele acertou? Nós ficamos numa expectativa. Viver a promessa é estar sempre na expectativa daquilo que o Senhor nos apresenta a cada dia, naquilo que o Senhor nos presenteia a cada dia. Viver a promessa é nós saborearmos de uma posição na qual naturalmente ainda não estamos, mas espiritualmente já conquistamos, em nome do Senhor Jesus. Então, tu que crês e que tu queres essa nova condição,
Eu queria te desafiar a te colocares de pé e talvez até veres aqui à frente como sinal: Senhor, eu não quero estar na mesma posição de sempre, na mesma condição de sempre. Sabem, o sair do nosso lugar tem a ver com ousadia e tem a ver com uma decisão de querermos uma nova condição em Jesus Cristo. De admitirmos que nós precisamos de mudança, seja numa área ou seja de outra. Vir até à frente e dizer: Senhor, eis-me aqui, toma conta de todas as áreas da minha vida. Vir à frente e dizer: eu arrependo-me daquilo que eu se calhar até achava que eu estava em condições. Esta é a altura de tu tomares uma decisão. Esta não é uma noite qualquer. E eu vou-te dizer: o Senhor não é homem para que minta. Se tu decidires de todo o teu coração seres uma pessoa, um filho, uma filha mais fervorosa, porque todos aqui conseguimos ser e precisamos de ser mais fervorosos do que aquilo que nós somos. Ai, mas eu já tenho 20 anos de igreja. Não interessa, tu hoje tens que ser mais fervoroso, mais fervorosa do que aquilo que tu já foste. Isso é dependência de Deus. Isso é querer adquirir dele aquilo que é riqueza espiritual. Isso é ser humilde perante a presença de Deus. Então eu vou dar mais um tempo, porque esta é uma altura em que o Senhor vai te mostrar exatamente as áreas que tu precisas de passar para uma nova condição. Sair do estado em que te encontras. Sharamakore miara suriera. Nere miara uriera. Kora mara uriera. Reconhece a tua condição. Reconhece a tua dependência de mudança. Reconhece que tu precisas de ser transformado e alinhado. Arrepende-te. Arrepende-te. Abre a porta para a restauração. O Senhor entra, Ele está à porta para entrar, para restaurar, para amar, para cuidar. Ele não te mostra a condição em que te encontras para te julgar, mas é porque Ele te ama que Ele te chama a uma nova condição. E viva a promessa, viva a promessa, viva a promessa do Senhor. Talvez a tua condição atual esteja a bloquear a visão da promessa. Talvez a tua forma de ver a vida e a tua vida esteja a bloquear o viver a promessa. É tempo de buscares em Deus em que estado te encontras e dizer: eis-me aqui, Senhor, totalmente teu. Faz o teu querer na minha vida. Entra na minha casa. E tens liberdade em todas as áreas da minha vida. Não há nada que eu te consiga esconder. Não há nada que eu consiga camuflar. Não há nada que eu consiga dizer uma coisa e ser outra. Tu conheces tudo aquilo que eu sou. Pai, na autoridade do nome de Jesus, recebe o nosso coração humilde, um coração ensinável, um coração totalmente dependente de Ti. Não nos deixes achar que nós estamos na condição certa, mas ajuda-nos a ser transformados em Ti. Ajuda-nos a ser uma igreja fervorosa e não morna. Uma igreja em que é suficiente e não é excelente. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu declaro uma igreja excelente, que não é perfeita, mas que se dispõe a ser aperfeiçoada. Em nome de Jesus, eu declaro sobre os meus irmãos, sobre mim própria, uma nova condição. Que esta seja uma noite de virar de página, que não sejamos mais os mesmos,
mas que sejamos homens e mulheres fervorosos, que te buscam continuamente, todos os dias, por o aperfeiçoamento, pela tua voz, pela tua partilha, pelo teu coração, pelas bênçãos do Senhor espirituais, em que o mundo não nos concede. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro uma nova condição. Chamakora Nyara Masuriera. Soriara Mara Nara Uria. Tu que oras em línguas, começa a orar em línguas. Shakora Nyara Masoriara. Serimiara Uria. Presença. Quando a pastora Ana terminou de ministrar, eu fui ali estar com ela e a gente se abraçou e Deus falou no meu coração 2 vezes. Ele está unindo de novo Brasil e Portugal. Uma cura sendo liberada agora, há uma cura sendo estabelecida agora para essas 2 nações. Deus está reconectando o que foi perdido ao longo dos séculos. Deus está reconectando o que estava perdido. Esse é o momento de Brasil se posicionar com o portal da Europa, que é Portugal. Há um mover de Deus de cura para as nações. Há um mover de Deus de reconciliação. Porque Ele nos entregou o ministério da reconciliação. E quando há reconciliação, há restituição. Todas as vezes que a gente se movimenta por reconciliação, há uma liberação de restituição do que foi perdido. Lembre-se, o Senhor vai nos restituir pelos anos do gafanhoto, migrador, cortador e devorador, que foi enviado contra nós. Esse é um tempo de Deus restituir a igreja, para ela ocupar o seu lugar nas nações. Esse é o momento da igreja se levantar vitoriosa, gloriosa, porque Jesus não vem buscar uma igreja derrotada, mas uma igreja gloriosa, vitoriosa, restaurada. Esses são dias de Joel, é chorar entre o pórtico e o altar, gerar. Deus estava me dando uma palavra hoje de manhã, Isaías 44, 22, eu quero compartilhar com vocês. Eu não vou me demorar, mas eu quero só compartilhar essa palavra, porque eu sei que ela é uma palavra que ela requer um posicionamento nosso. Ela é uma palavra que requer que a gente possa abraçar. Diz assim, como se fossem uma nuvem, varri para longe suas ofensas, como se fossem, não, perdão, é Isaías 42, 22. É esse, 42, 22. Essa palavra é linda, mas é essa. Mas este é um povo saqueado e roubado. Foi apanhado em cavernas e escondido em prisões. Tornou-se presa, sem ninguém para resgatá-lo. Tornou-se despojo, sem que ninguém o reclamasse, dizendo: devolvam. Quantos de nós estamos vivendo situações de cativeiro, situações de ser saqueado, situações de estar em prisões, situações de estar por presa, e a gente não declara devolva. A gente já conhece as promessas, a gente já tem as promessas, mas quem irá hoje dizer devolva as minhas promessas? Quantos estão dispostos a dar o grito de redenção do que Deus tem para nossas vidas? Quantos de nós estamos tão aprisionados no que está acontecendo, nas circunstâncias, que nós não declaramos hoje ainda? A gente sabe o quanto esse ano é específico, o quanto nós estamos numa preparação para viver a festa da Páscoa, o quanto a Páscoa ela é redentiva pela sua própria história. Quando a Páscoa ela é um tempo profético, não só de honrar com as primícias de colheita, mas também de andar na promessa que essa festa tem. Quantos de nós não estamos esperando o julgamento dos deuses do Egito? Nesse momento Deus estava julgando todos os deuses do Egito.
Nesse momento o povo se preparava para sair da escravidão, do cativeiro. Nesse momento Jesus estava sendo preparado para ser imolado como cordeiro pascual e quebrar definitivamente o cativeiro da morte. Porque quando ele subiu aos céus, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. E o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Quer dizer, toda obra do diabo, ela precisa ser destruída. Toda obra do diabo precisa parar. Mas nós precisamos nos posicionar, porque não tem ninguém que reclamasse dizendo, devolvam. Devolvam. Então nós precisamos nos levantar, nós precisamos nos apropriar até onde a nossa fé vai estar apoiada em circunstâncias. Até onde a nossa fé vai se apoiar em emoções, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Deus está testando nossa fé, porque Deus nos testa. Deus nos chama para sermos provados. Oh, provai e vede que o Senhor é bom. Oh, sonda-me e vê se há em mim algum caminho mau. Ah, Senhor, nós precisamos fazer isso. Por quê? Porque Deus não vai ser provado, somos nós que vamos ser. O juízo de Deus não está em jogo. O plano de Deus e a soberania de Deus não está em jogo. Mas o nosso eu está em jogo. A palavra que a pastora trouxe, aonde nós estamos nos permitindo que Deus sonde-nos, para ver se há algum caminho mau em nós. Aonde nós estamos permitindo que Deus faça limpeza. Esses dias eu estava vendo um programa da Lagosta, e eu achei interessante que ela passa ela chamou muda ou equitose. É o sistema que a lagosta encontra para trocar a carapaça dela. Porque se ela não troca essa carapaça, ela não cresce, ela não procria e ela começa a murchar. Então a troca da carapaça é um momento principal na vida da lagosta para ela alcançar um tamanho maior, para ela frutificar melhor, para ela alargar melhor. E se ela se negar o processo, sabe o que acontece? Ela não vai desenvolver. Mas é o momento mais crucial da vida da lagosta. Sabe por quê? Porque na hora que ela tira a carapaça, na hora que ela sai daquela casinha da lagosta, ela está completamente vulnerável. Ela está completamente aberta para ser comida por qualquer animal marinho. E ela tira a carapaça e ela se esconde entre as pedras. E ela fica entre a fenda da rocha, ali completamente escondida, porque naquele momento ela pode ser comida, ela pode desaparecer. Quer dizer, o momento mais importante da vida dela, também é o momento mais vulnerável da vida dela. E eu comecei a pensar em Moisés, quando eu vi aquela lagosta entre a fenda da rocha. E eu disse, meu Deus, Moisés também foi vulnerável e ficou entre a fenda da rocha. E ele pediu, Deus, eu preciso te ver. Eu preciso, Senhor. E Deus disse, nenhum homem pode ver a minha face, mas entra na fenda da rocha, que eu farei passar toda a minha bondade sobre ti. Então naquele momento Moisés tem a experiência mais gloriosa da vida dele. Ele sai dali e ele vai escrever os 5 primeiros livros da Bíblia. Ele vai escrever o Pentateuco. Da experiência da vulnerabilidade saiu o Pentateuco. Da experiência da vulnerabilidade da lagosta vai sair o seu crescimento, vai sair o seu potencial, vai sair a sua descendência. Então os momentos onde eu e você estamos mais vulneráveis, é Deus operando o nosso maior crescimento. A vulnerabilidade é para que a nossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, não se apoiasse em circunstâncias. Deus está treinando a sua igreja, porque as circunstâncias vão ficar muito difíceis no mundo. Deus está treinando a noiva, porque o mundo vai nos mostrar umas circunstâncias muito difíceis. O mundo está gemendo, o mundo está posto no maligno, o mundo está em trevas, mas Deus está levantando uma geração que está tirando a sua carapaça,
que está tirando a sua confiança, que está soltando a muleta, para que a gente só confie no Senhor. Desde a pandemia, Deus está nos treinando. Quem tem olhos e quem tem ouvidos tem discernido os tempos. Porque desde a pandemia, Deus está levando a igreja para um novo nível. Um nível de confiança nele, só nele, e não nas emoções, não nas circunstâncias. Que a gente possa ser como essa lagosta, que deixa a carapaça do passado, que arranca os comentários, as calúnias, o mal que lhe fizeram, as perseguições, as situações difíceis, as enfermidades, todas as estruturas. É necessário que ela faça isso, porque senão ela não cresce. É necessário que ela faça isso, senão ela não vai desenvolver. Então, quanto mais vulnerável eu estou, mais forte eu estou me tornando. É inversamente proporcional. É o poder dele se aperfeiçoando na nossa fraqueza. E a nossa fé passa a se apoiar unicamente, exclusivamente nele. A nossa fé não está na política. A nossa fé não está no governo. A nossa fé não está no homem. A nossa fé não está na aposentadoria. A nossa fé não está no nosso diploma. A nossa fé não está na promoção da empresa. Ao contrário, essas coisas até concorrem para a gente tirar os olhos de Deus. Quando a Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Isso é uma das primeiras lições da escola dominical. A gente busca primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e depois todas as outras coisas são acrescentadas. Mas ao passar dos anos, ao passar do tempo que a gente está na igreja, ao passar das décadas, talvez meses, ou outros até tempos maiores, a gente vai percebendo que a gente buscou em primeiro lugar o reino dele, a sua justiça, e as outras coisas começaram a ser acrescentadas. E depois de algum tempo de caminhada com Jesus, essas outras coisas, elas começam a concorrer com a primeira coisa da nossa vida. As outras coisas que não tinham valor nenhum quando a gente se converteu, as outras coisas que eram as outras coisas que não tinham peso na nossa caminhada, elas começam a se tornar as primeiras coisas. Casei, não posso ir. Comprei uma parreira de bois, preciso tomar conta. Meu pai precisa ser enterrado. Então a gente começa a buscar em primeiro lugar o reino de Deus, mas as outras coisas estão lá em cima também com ele. E isso é uma fraqueza de quem é crente há algum tempo. Porque quando a gente não tinha nada, a gente queria só o reino. Mas as outras coisas começaram a chegar junto com o reino, porque elas vão chegar. Porque elas vão vir realmente para as nossas mãos. É impossível servir ao Senhor e não ser abençoado pelas mãos do Senhor. E é nessa hora que a gente precisa saber se a gente está realmente no Senhor ou se a gente está nas outras coisas. E é por isso que nessa hora o Senhor nos chama para sermos lagosta. É nessa hora que Deus está nos convidando para a gente passar pela muda, trocar a carapaça. Tanto trocamos a carapaça do orgulho, das coisas boas, também trocamos a carapaça das coisas ruins que nos aconteceram. Porque tanto o mal quanto o bem podem nos derrubar. Tanto você ser tão acusada e caluniada e machucada pode começar a te derrubar, como você ser muito elogiada, aplaudida e celebrada. Porque tanto o orgulho quanto a baixa autoestima podem te derrubar. A gente só acha que o que nos derruba é o que está dando certo. As coisas que dão errado também nos derrubam. E as coisas que estão dando certo podem também começar a nos derrubar. Porque o orgulho precede a ruína. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça ao humilde. Então, quando ela se dispôs a deixar a carapaça, ela se dispôs
a avançar dependendo unicamente do Criador. Ela, quando abandonou a carapaça, ela abandonou bem ou mal a segurança que ela tinha. Ela abandonou o que ela conhecia de casa. Ela abandonou o que ela conhecia de proteção. Por vezes, Deus vai nos deixar vulneráveis. Por vezes, Deus vai tirar a proteção. Talvez a muleta. Talvez o emprego. Talvez uma pessoa da família que lhe ajudava. Talvez a segurança do emprego ou de uma aposentadoria. É tudo carapaça. É tudo carapaça transitório. E a necessidade para crescer, desenvolver e frutificar é depender só dele. Olhai para os lírios do campo. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Olhai para os passarinhos que não semeiam e nem colhem. Jesus quebrou o que Gênesis diz. Porque em Gênesis, depois da queda do homem, Deus disse para Adão que com o suor do rosto ele iria precisar cultivar, plantar no jardim. Quando Jesus aparece e dá o sermão do monte, ele diz: ainda que você não conseguiu semear, ainda que você não conseguiu colher, os passarinhos do campo são cuidados, quanto mais você, homem de pequena fé. A fé não é esforço humano. A fé é confiança na promessa. A fé não é o esforço que eu faço. A fé é a plena convicção que Deus vai agir porque Ele é Deus. Então, assim como essa lagosta, que sejamos essa noite vulneráveis, para que não haja nada em nós, que ninguém olhe para nós e diga: Deus tinha uma razão de cumprir a promessa para ela. Deus tinha uma razão de cumprir a promessa para ele. Que essa noite a gente seja lagosta na fenda da rocha. Que quem olhar para nós com a promessa cumprida possa dizer: não há nada nele, não há nada nela que justificasse a vitória ter chegado. Não há nada nele, não há nada nela que haja um só fio de cabelo que possa fundamentar uma promessa cumprida. Nós vamos viver muitas promessas ainda. Ao longo da nossa vida, nós vamos viver muitas experiências com Deus ainda, de promessas cumpridas. Mas nenhum lugar do mundo, nenhum diploma, nenhum casamento, nenhum filho, nenhum neto, nada se compara a você ter experimentado a presença. E a gente vai descobrir que nós não estamos mais nos movimentando pela promessa, mas nós estamos nos movimentando pela presença. Pai, nós queremos clamar a Ti agora. Que a gente seja tão vulnerável quanto uma lagosta. Que a gente, Pai, hoje possa, Pai, dar um checkmate no desejo da promessa. Que esse desejo não seja maior do que o desejo pela presença. Para que a nossa fé não se apoie em sabedoria humana, nem em emoções, nem em circunstâncias, mas simplesmente, Senhor, no Teu poder. Ah, Senhor, nós estamos aqui hoje diante de Ti. E é nessa presença que nós queremos andar. É nessa presença que queremos existir. É nessa presença que queremos nos levantar e deitar. Nos encontra, Senhor. Nos encontra, Senhor. Na Tua soberania nos encontra. O coração do homem pode fazer planos, mas a certeza vem do Senhor. Senhor, que a gente abrace a Tua soberania. Que a gente abrace a soberania, Pai, de saber que o Senhor age como quer, aonde quer. De saber que é o Senhor que faz, que ainda que a gente prepare o cavalo para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Ainda que o cavalo esteja sendo preparado, a soberania do Senhor vai ter a última palavra.
Ainda que a gente possa fazer cursos, técnicas, jejuns, conferências, nada disso pode mover o teu braço, porque o teu braço é movido pela tua soberania. Que essa noite o homem do eu seja, Pai, diminuído para que tu possas crescer. Que o individualismo, o progressismo dentro da tua casa possa dar lugar à soberania. Que essa casa exalte a soberania. Que exalte o único nome que é digno. O único nome que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Senhor, que haja uma unção de arrependimento, porque o reino não se entra por poder, mas por quebrantamento. Nos quebranta, Senhor, até que digamos que nada mais importa. Nos quebranta, Senhor, até que a Tua presença seja o nosso único alvo. Nos quebranta, Senhor, para que quando a Tua presença não estiver, não haja culto, não haja cadeiras, não haja louvor, não haja transmissão, não haja família 61. Que a única coisa que importa seja o Senhor, que seja a Tua presença, que sejamos lagosta na fenda da rocha, desprovidas do nosso eu, na dependência de chegar diante de Ti. Nós agradecemos a Ti, Senhor, pela oportunidade que nós temos essa noite, de nos achegarmos, Pai, na Tua presença com confiança na Tua presença. Que possamos, Senhor, adentrar na Tua presença, Pai, com confiança. A chegar com confiança ao trono da graça, para receber socorro em momento oportuno. Tira o medo da vulnerabilidade. Tira o medo de dependermos unicamente de Ti. Tira o medo, Senhor. Tira o controle, Pai. O mês de abril é conhecido como o mês do controle. O mês que você exerce, Pai, um plano para o resto do ano. Então nós queremos essa noite, Senhor, pedir que Tu possas executar o plano que Tu tens para o ano inteiro de nossas vidas. Que a gente entre em Abibe na certeza que nós somos completamente dependentes de Ti. Na certeza que o que ainda existe em nós, que é independente, que hoje fique dependente. Como o drogado que precisa de heroína, como um viciado que precisa da maconha, como o alcoólatra precisa do álcool, assim a gente precisa de Ti. Nós agradecemos a Ti, Senhor, porque podemos fazer a nossa parte, mas é o Senhor que vai decidir os destinos. É o Senhor que joga os dados. É o Senhor, Pai, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. O fim do jogo pertence a Ti. O último gol é Teu. A última hora é Tua. A última canção é Tua. O último momento da terra é Teu. Porque por Ti e para Ti são todas as coisas, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Eu quero chamar você a Ele no lugar dEle, a Ele entronizado, a Ele no lugar que é digno dEle. Ele não é mais um na sua casa, Ele é Ele. Ele não é mais um na sua vida, é Ele. Entenda isso, Ele não é mais um. Ele não é o seu marido, Ele não é seus filhos, Ele não é o seu patrão. Ele é Ele lá no alto, no soberano lugar. Ele habita da luz inacessível, Ele é inacessível a nós. A presença dEle é tão gloriosa que a gente, para chegar diante dEle, a gente precisa estar completamente com o coração compungido e contrito. Ele é o Senhor soberano. Ele pode executar qualquer plano essa noite. Ainda que você não goste, ainda que você não concorde,
Ele é soberano, e quanto mais rápido a gente entende isso, mais rápido Ele restaura o plano e o propósito que Ele tem para as nossas vidas. Eu quero colocar o Senhor no lugar dele hoje, aqui nessa casa. Eu quero tirar esse tempo com vocês, família 61, para que o Senhor seja colocado no lugar dele. Um lugar que é único, que pertence a Ele. Eu posso suportar aflições, perseguições. Você pode suportar privações, dores, saudade, luto. Mas você não pode negar toda a honra e toda a glória pertence só a Ele. E aí você pode passar por qualquer coisa na vida, por qualquer circunstância, porque é para Ele. E tudo que é vivido para Ele e por Ele, nós podemos suportar. Pai, eu quero, Pai, pedir a Ti que o Senhor sonde o nosso coração, porque a gente quer Te ofertar, dizimar, honrar a Ti, Pai, com a nossa vida financeira. Muito mais, Senhor, do que a vida financeira, com a nossa obediência, com a nossa adoração, porque dizimar e ofertar também é adorar. Nós não somos uma igreja que levantamos a teologia da prosperidade, mas também não levantamos a teologia da pobreza. Nós somos equilibrados. Nós queremos declarar, Senhor, que é Teu, tudo é Teu. E nós queremos obedecer a Tua palavra. Nós queremos nos achegar diante de Ti nesse altar, Senhor, e entregar, Senhor, de tudo que Tu tem nos dado, de tudo que o Senhor tem derramado nas nossas vidas, em saúde, em sustento. Quantos livramentos o Senhor tem nos dado. Quantos momentos o Senhor tem cuidado de nós, de uma maneira que a gente às vezes nem percebe. Mas o Senhor está ali nos livrando, cuidando, protegendo, não permitindo, Senhor, que nenhuma praga chegue à nossa tenda. Ao contrário, a tenda dos justos florescerá. Então, Pai, diante de Ti, nós queremos Te honrar agora, Te adorar agora, honrar o Senhor com as primícias de nossas rendas. Abrir o primeiro mês do ano, Abibe, aquele que abre o mar vermelho. Abibe, o mês que o Senhor julgou os principados do Egito e o Teu povo saiu com ouro e prata do Egito. Nós declaramos que o Egito está sendo julgado. Nós estamos vendo, Senhor, movimentação na Avenida Paulista hoje. Estamos vendo a movimentação do Brasil, Senhor, se levantando. Estamos percebendo, Senhor, que a igreja está saindo do período, Senhor, que ficou presa, Pai, no Egito. E ela está saindo, e o ouro e a prata, Pai, vai acompanhar aqueles que andam em integridade. Vão andar num novo nível de prosperidade. Que seja próspera a tua alma e que tudo te vá bem. Essas palavras que Paulo falou para Timóteo, hoje eu falo para essa casa. Que vá bem tudo em tua alma, que tu prospere, que seja íntegro de espírito, alma e corpo. Assim como tu és Pai, Filho e Espírito Santo, nós somos espírito, alma e corpo. E nós queremos agora realinhar espírito, alma e corpo para Te servir com integridade. E, Pai, em santidade. Porque Tu não procuras, Pai, os nossos dinheiros, moedas, euro. Tu não procuras isso em nós. Tu não se farta disso. Tu se farta, Pai, e se alegra com o coração que Te obedece. Então nós queremos apresentar primeiro, antes de trazer o dízimo e a oferta, nós queremos apresentar um coração que obedece. Porque do contrário, os traficantes, os ladrões, os salteadores seriam os honrados. Mas o Senhor não honra, porque o Senhor odeia o roubo, a iniquidade e a injustiça. Mas o Senhor ama um coração contrito e compungido. Esse o Senhor não desprezará. Então, Senhor, antes de encontrar a nossa oferta e o nosso dízimo, encontra agora um coração
o coração de cada um aqui, Pai, que vai ofertar, que vai dizimar, que vai trazer as ofertas do mês de Abib, as primícias, que vai vencer o Egito e sair do Egito com os despojos que o Egito prendeu, você e a sua linhagem. E tudo que era deles, o Senhor vai transferir para vocês. E tudo que estava na mão do ímpio, virá para a mão dos justos. Isso não é teologia da prosperidade, isso é Bíblia. E nós veremos a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Sobre este decreto, vamos nos levantar e adorar a Deus, em nome de Jesus.